Olá pessoal, aqui é o professor Hugo Gomes e vamos para mais uma videoaula sobre função do primeiro grau. Bem, o que seria uma função do primeiro grau? Seria toda função definida na forma f de x ou y igual a x mais b. Então, toda função que vier escrita desta forma aqui, ela será classificada como uma função do primeiro grau. Vejam alguns exemplos. F de x igual a 3x menos 2. Essa função ela pode ser classificada como do primeiro grau, pois o maior expoente que a variável x possui é o 1, daí ser chamada de função do primeiro grau. E nessa função, o coeficiente a é igual a 3 e o coeficiente b é igual a menos 2. Mais um exemplo. Y igual a 5 menos 2x. Então, essa função também é do primeiro grau, né? Ela obedece a essa estrutura inicial aqui. Nós podemos dizer que nessa função o coeficiente a é igual a menos 2 e o coeficiente b é igual a 5. Mais um exemplo. Y é igual a 3x menos x ao quadrado. Essa função ela não é do primeiro grau, pois o maior expoente que a variável x possui é 2. Então, essa função aqui é uma função do segundo grau, né? Então, ela não é o objeto de estudo dessa videoaula. Vamos começar o estudo da função do primeiro grau falando sobre o seu gráfico, né? Coloquei aqui um exemplo y igual a 2x menos 2, onde o coeficiente a é 2, o coeficiente b é menos 2. E nós vamos agora esboçar o gráfico dessa função. De que forma? Nós escolhemos alguns valores para x, que representa o domínio da função, né? O x é o domínio da função. E vamos pegar esses valores de x, substituir na lei de formação para calcular a imagem. A imagem que é o valor do y. Pois bem, para x igual a menos 1, a nossa função ficará y igual a 2 vezes menos 1 menos 2. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 menos 2 é igual a menos 4. Então, quando o domínio da função for menos 1, a imagem dela é menos 4. Vamos colocar aqui na nossa tabela. Agora, para x igual a 0. Para x igual a 0, ficaremos com y igual a 2 vezes 0 menos 2. 2 vezes 0 é 0. Então, y é menos 2. Observe que, de maneira geral, quando nós estivermos trabalhando com a função do primeiro grau, ó, y é igual a x mais b, sempre que esse x for 0, sempre que o x for 0, y vai ser igual a b. Então, nós podemos dizer que, ao fazer o gráfico, né, o ponto x igual a 0 é onde a função corta o eixo dos y. Então, nós podemos dizer que sempre a função cortará o eixo dos y no ponto b, que é o coeficiente linear, né? Então, a primeira generalização que nós estamos fazendo aqui é que a função do primeiro grau sempre cortará o eixo dos y, o eixo das ordenadas, no coeficiente b, no valor do coeficiente b. Vamos calcular o nosso terceiro ponto. Nosso terceiro ponto é para x igual a 1. Então, para x igual a 1, nós ficaremos com y igual a 2 vezes 1 menos 2. Y igual a 2 menos 2.
y igual a 0. Vamos completando aqui nossa tabela. Quando x foi 0, y deu menos 2. Quando x foi 1, y deu 0. Observe aqui, ó, uma curiosidade, é que à medida que o domínio, à medida que o x varia uma unidade, o y, que é a imagem, vai crescendo 2. Né? Esse crescimento constante, ele é uma característica da função do primeiro grau. Daqui a pouco nós vamos aprender a determinar esse crescimento dela. Mas agora vamos para o seu gráfico. Então, quando x deu menos 1, a imagem deu menos 4. Vamos dizer que fica mais ou menos aqui. O ponto é esse aqui, ó. Quando x foi 0, deu menos 2. Vamos colocar aqui. Quando x foi 1, deu 0. Vamos colocar aqui, ó. Aqui é o ponto menos 2, ó. Observe quando x foi 0. x0, y deu menos 2, então o ponto fica sobre o eixo dos y. Né? Então o gráfico ele vai ser feito aqui, ó, passando por esses 3 pontos. Ou seja, uma reta. Então, nós podemos dizer que a função do primeiro grau, do tipo ax mais b, né, sempre formará, no plano cartesiano, uma reta. Então, nós concluímos aqui com essa análise dessa função, que a função do primeiro grau vai formar uma reta. Bem, a função do primeiro grau ela é determinada por 2 coeficientes. Então, nós vamos agora estudar um pouco mais sobre esses 2 coeficientes, pois eles é quem determinam a função e, consequentemente, o seu gráfico. Né? Então, vamos aqui, ó. Y igual a x mais b, seria a cara da função que nós estamos esperando, que é a função do primeiro grau. Esse a tem que ser sempre diferente de 0, pois se ele for 0, nós vamos ter uma função constante. Essa função ela não é classificada como função afim, ou do primeiro grau, certo? Então, esse coeficiente a, ele é chamado de coeficiente angular. Esse coeficiente b, ele é chamado de coeficiente linear. Então, o coeficiente angular, como o nome já meio que diz, ele é quem determina a inclinação da reta. Né? Então, se esse a ele for um número positivo, a inclinação da reta é positiva. A reta ela vai crescente. Se o a for negativo, a inclinação da reta vai ser negativa. Então, ela vai ser uma reta decrescente. Né? Vamos ver aqui como a gente determina esse a. Preste atenção. Se o a é a inclinação, pessoal, vamos desenhar aqui rapidamente um gráfico da função do primeiro grau. Né? Vamos desenhar esse gráfico assim. Está aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar 2 pontos. Vamos destacar esse ponto aqui. Destacar esse ponto aqui e esse aqui. Então, para poder nós medirmos essa inclinação dessa reta, nós iremos fazer, ó, a variação que houve no eixo y dividido pela variação que houve no eixo x. Então, a variação no eixo y é isso aqui. Esse caminho aqui que a função percorreu, ΔY. E o ΔX seria o x desse ponto aqui, menos o x desse outro ponto aqui, o ΔX. Então, a inclinação da função ela é calculada como ΔY dividido por ΔX. Isso aqui formará um triângulo retângulo. Nós podemos dizer também que esse coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação. Porque nós aprendemos na trigonometria que a tangente do ângulo é a razão do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo? Então, o coeficiente angular pode ser determinado dessas duas formas. ΔY sobre ΔX, ou também pela tangente do ângulo que essa reta forma. O coeficiente linear, nós já sabemos que é esse ponto aqui, ó,
que é o ponto que a função corta o eixo y. Então, resumidamente, o coeficiente angular vai ser a variação no eixo y dividido pela variação no eixo x, que aí a gente calcula a inclinação. Também pode ser calculado como a tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo das abscissas, né? E o coeficiente linear é o ponto que a função corta o eixo dos y. Vamos agora aprender a determinar os coeficientes da função a partir de dois pontos dados. Então, vamos pegar aqui dois pontos de uma função do primeiro grau, dois pontos quaisquer. Vou colocar aqui x2, y6 e x igual a 5, y igual a 12. Bem, pessoal, qual é a informação que esses pontos estão nos dando? Eles estão nos dando valores de x e de y. Percebam que esses valores de x e de y eles vão variar em toda a função. Mas os valores de a e de b não. Os valores de a e de b são constantes, né? A e b pertencem aos números reais. Então, nós vamos usar esses pontos para encontrar o valor de a e o valor de b. Veja. Usando o primeiro ponto, x igual a 6, y igual a 2, ficaremos substituindo aí na forma geral da função, vamos ficar com 6 igual a vezes 2 mais b. Substituindo esse segundo ponto aqui na função, nós ficaremos com 12 igual a vezes 5 mais b. Então isso aqui nos deu o quê? Um sistema do primeiro grau. Um sistema que nós podemos resolvê-lo por adição ou por substituição, né? Como a gente vê que se eu subtrair as duas, o b vai ser eliminado, então, fazendo a subtração aqui, ó, esse b vai ser eliminado com esse. 6 menos 12 dá menos 6. 2a menos 5a dá menos 3a. Então, passando o menos 3 dividindo. Menos 6 dividido por menos 3, a igual a 2. Descobrindo o valor de a, nós substituímos em uma das duas funções. Vamos ficar com 6 igual a 2 vezes 2 mais b. Então, b vai ser 6 menos 4. b igual a 2. Então, se eu descobrir a e b, eu descobri a função dada, né? Então, a função seria y igual a 2x mais 2. Ok? Vamos agora ver como determinar os coeficientes da função a partir de um gráfico. Então, o procedimento é idêntico, só que no gráfico nós temos que fazer a leitura dele para identificar esses pontos, né? Eu coloquei aqui um gráfico onde são destacados os pontos notáveis, né? A gente já aprendeu que esse ponto que ele corta o eixo y é o valor do b. E esse ponto que ele corta o eixo x é a raiz da função, né? A raiz da função seria o valor de x que torna a função do primeiro grau nula. Então, veja, nós temos a função aqui, y igual a x mais b. Então, você quer saber o valor de x que torna isso aqui nula, né? Ou seja, a sua raiz. Então, para fazer a raiz, vamos fazer y igual a 0, ax mais b. E agora vamos isolar o x. Podemos dizer que ax igual a menos b, ou seja, x igual a menos b sobre a. Então, a raiz da função do primeiro grau sempre vai ser calculada dessa forma, menos b sobre a, né? Então, nessa nossa função aqui, nesse nosso exemplo, já sabemos que b igual a menos 2, pois a função está cortando o eixo y no valor menos 2. E esse ponto aqui, ele nos dá uma informação de que quando x for 4, y é 0, né? Para evitar a decoreba da raiz, nós podemos fazer aplicando na forma geral da função. Na forma y igual a ax mais b. Nós já sabemos que b é menos 2. Esse ponto nos dá a informação que quando y for 0, x é 4. Então, nós ficamos com essa situação aqui, ó, menos 2, que é o valor de b.
Então podemos dizer que 4A vai ser 2. A vai ser igual a 2 quartos, que simplificando, ficaremos com A igual a 1 sobre 2. Então a nossa função seria y igual a 1 sobre 2, que multiplica x, menos 2. Essa é a função que traduz esse gráfico. Bem, pessoal, vamos agora ao estudo do sinal da função do primeiro grau. Então, para estudar o sinal da função do primeiro grau, nós devemos encontrar a sua raiz e identificar a sua inclinação, né? Então, para poder calcular a raiz, nós simplesmente fazemos y igual a 0 e ficamos com 0 igual a 2x mais 4, 2x igual a menos 4, x igual a menos 2. Então, isso aqui, o cálculo da raiz, é justamente o valor onde a função muda de sinal. De que forma? Observem. Vamos desenhar aqui no nosso eixo das abscissas, o eixo dos x. E aí vamos identificar a nossa raiz aqui, que nós calculamos, foi menos 2. Menos 2 é o valor da raiz. Então, se você escolher valores de x antes de menos 2 e substituir aqui na função, né, por exemplo, menos 3, 2 vezes menos 3 é menos 6 mais 4 dá menos 2. Então, qualquer valor que você escolha antes de menos 2, a função assumirá valores negativos. Para qualquer valor de x que você escolha maior que menos 2, a função assumirá sinal contrário a esse. Vejam, 2 vezes 0, 0 é um valor maior que menos 2, 2 vezes 0 é 0, 0 mais 4, 4. Então, os valores que você escolher aqui à direita do menos 2, a função assumirá valores positivos. Ora, se nós fizermos aqui o grafo da função, que passará por esse menos 2, é fácil perceber que nessa faixa aqui do gráfico, nessa faixa daqui da esquerda do menos 2, a reta ela está abaixo do eixo x, ou seja, ela está assumindo valores negativos. E depois do menos 2, a reta ela está acima, então ela está assumindo valores positivos. Então, estudar o sinal da função do primeiro grau, nós devemos encontrar a sua raiz, que é o valor que ela é 0, né? Um dos principais pontos da função, o valor que ela é nula. E aí, nesse valor é onde ela vai mudar de sinal. Ela deixa de ser negativa e passa a ser positiva, ou vice-versa. Isso depende da inclinação dela, né? Já que o A é positivo aqui, ó, A igual a 2, nós temos uma inclinação positiva, então a reta é crescente. Se nós tivermos uma função y igual a menos 2x mais 4, né? Na hora de fazer essa raiz, nós ficaríamos como? Ficaríamos com 0 igual a menos 2x mais 4, 2x igual a 4, x igual a 2. Então, a raiz seria 2. Vamos colocar aqui essa raiz. E agora, essa função, ela seria como a inclinação dela? A inclinação dela seria para baixo, ó, pois o coeficiente angular é menos 2. Então, ela é negativa. Então, nessa parte aqui da função, nós teríamos valores positivos. Nessa parte aqui da função, nós teríamos valores negativos. Então, a gente poderia dizer que para x menor que 2, né, quando x for menor que 2, y maior que 0. Quando x igual a 2, que é a raiz, y igual a 0. E quando x for maior que 2, y menor que 0. Isso aqui é o estudo do sinal da função do primeiro grau. Bem, pessoal, obrigado a todos pela visualização da videoaula. E para mais videoaulas, acessem www.radixmatematica.com.br. Obrigado.